Nosso texto de hoje é um texto que trata da igreja de Sardes. Aqueles que estão acompanhando o nosso calendário sabem perfeitamente onde se encontra, mas para aqueles que não estão acompanhando, eu quero dizer que nós vamos ler em Apocalipse no capítulo 3, a partir do versículo 1. É o texto da nossa palavra nesta manhã, que fala sobre a igreja de Sardes. Amém? Vamos ler a palavra aqui no projetor também, para quem está sem a Bíblia. Se desejar, pode acompanhar aqui também. Nós vamos fazer a leitura. Gostaria que você tivesse a sua atenção voltada para o texto, que diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pode curvar a sua cabeça, vamos ainda falar com Deus. Senhor, nós te bendizemos esta manhã pela oportunidade que temos de estar na tua casa, de poder estar recebendo, Senhor, o teu cuidado, sentindo a tua presença, falando, Senhor, entre nós da tua verdade, ouvindo, Senhor, os teus louvores sendo edificados. E nesta manhã, Senhor, nos colocamos à tua disposição, para que tanto eu, como portador dessa palavra, quanto aqueles que estão, Senhor, para receber, que o Senhor possa estar trazendo sobre nós o entendimento necessário para que as nossas vidas possam ser tocadas nesta manhã e receber aquilo que o Senhor tem separado para nós nesse dia. Nós te bendizemos e te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vem de uma série de palavras, né, que está sendo abordadas, e a gente tem aqui o nosso banner, que está escrito ali as 7 igrejas da Ásia Menor. Estamos quase chegando no final, né, desta maratona da Ásia, em que nós passamos ali por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e agora estamos ali, localizados exatamente entre Tiatira e Filadélfia, né, a igreja de Sardes. Então nós vamos falar sobre esta igreja que está no Apocalipse, conforme lemos, e ver o que Deus tem separado para nós nesta manhã, para que a gente possa absorver os ensinos dessa palavra e aplicar na nossa vida. Amém? Então Sardes, né, não há uma diferença cultural basicamente dessas igrejas, né, porque elas todas estão dentro de uma comunidade, de uma localização em que a influência é a mesma, né, e algumas delas se destacavam por alguns motivos ou outros, mas a verdade é que todas elas estavam debaixo da mesma influência, debaixo da mesma situação, debaixo das mesmas circunstâncias, apenas diferenciando algumas localidades e ressaltando alguns pontos diferentes. Por isso que a gente observa que para cada igreja o Senhor vai se apresentando, o Senhor vai também colocando a sua identidade como Cristo, como cabeça da igreja, e Ele vai então advertindo a igreja sobre aquilo que ela está falhando, mas vai também trazendo sobre ela aquilo que é a sua visão em relação
à sua obra, aos seus feitos, as coisas que a igreja tem produzido, as coisas que a igreja tem tratado, a forma como tem se conduzido os irmãos, a forma como cada um tem enfrentado as influências sociais. Deus está, através de Jesus Cristo, observando todas estas coisas, e nessas cartas ele vem expondo essas coisas, né? Ele não só fala aquilo que é o ponto positivo, as coisas que elogiam, as coisas que enaltecem a igreja, mas ele adverte a igreja para que a igreja possa se livrar de qualquer tipo de negatividade, qualquer tipo de consequência que possa estar não só no juízo que vem de Deus, mas também da própria consequência dos atos, que muitas das vezes traz sofrimento, traz dificuldades, quando nós procedemos erradamente. Então, nesta manhã, a igreja de Sardes é uma igreja que está também, de uma certa forma, influenciada por todas as perseguições, por dificuldades, por todas aquelas condições que já foram apresentadas nas palavras anteriores. E nós vemos que essa cidade especificamente, eu tenho aqui um relato que eu tirei para a gente poder meditar, que por volta do ano 1200 a.C., ela ganhou destaque como a capital do reino da Lídia. Ela tinha uma economia que era a colheita de lã, ela trabalhava com roupas, com vestimentas, né? Mas a base de lã, ela tingia a lã e assim confeccionava suas roupas, né? Para ser usada na fabricação de roupas, e assim era a economia daquela cidade. Mas havia uma situação interessante em Sardes, que está retratado nesse texto, que Sardes, a igreja principalmente, não necessariamente a cidade, porque nós estamos tratando da igreja, ainda que a cidade muitas das vezes refletisse culturalmente a mesma coisa, né? A igreja de Sardes, ela está passando por um momento difícil, e Sardes estava morta. Na linguagem, na expressão do Senhor Jesus, Sardes estava morta, né? Por quê? Ela era basicamente composta por pessoas não redimidas, pessoas não regeneradas. Ou seja, exteriormente a igreja tinha atividade, abria suas portas, fazia suas reuniões, tinha os seus cultos, o seu movimento de rotina, mas havia uma dificuldade que o Senhor Jesus estava identificando, que o Senhor Jesus estava ressaltando e estava dizendo: você tem nome de vivo, mas você está morto. Então isso nos chama a atenção, porque nós precisamos discernir se talvez aquilo que a palavra de Deus fala em outros textos, talvez a nossa luz possa ser trevas. Às vezes a gente pensa que está de um jeito, mas está de outro. Então é importante nós observarmos a avaliação que o Senhor faz das circunstâncias que nós estamos vivendo, das condições que nós estamos vivendo, para que a gente possa ter conclusões certas a respeito da nossa própria vida. O Senhor Jesus falou aos fariseus, né, dizendo que eles tinham suposições, eles tinham conclusões precipitadas a respeito de si mesmos. Eles presumiam que eram filhos de Abraão, quando na verdade não eram. Então é possível que o homem pense ser uma coisa e na verdade não é. É possível que o homem entenda que ele é cristão porque frequenta um culto e na verdade está precisando de transformação, está precisando ser alcançado pela palavra de Deus. E o Senhor Jesus está fazendo isso nesta igreja. Ele está dizendo que esta igreja ela está vivendo uma condição de aparência. O que eu acho interessante na consideração desta manhã é também aquilo que está dito a todas as igrejas. É que toda a palavra do Senhor Jesus nunca é dirigida diretamente à igreja. Sempre a palavra de Jesus é dirigida ao líder da igreja. Porque a liderança, ela tem uma responsabilidade diante do Senhor. Assim como Jesus tem responsabilidade diante de Deus. E nós podemos observar que na sua palavra ele diz assim: não tenho achado as suas obras íntegras diante do meu Deus. Mostrando que ele está fazendo uma obra em que ele precisa prestar conta a Deus. Jesus precisa prestar conta a Deus. Jesus precisa mostrar o serviço completo a Deus. E isso traz a ele uma responsabilidade, um peso de responsabilidade. E como nós cantamos na canção que introduzimos, ele é fiel, independente se a gente mereça ou não. Por isso ele está tratando de circunstâncias e de situações que precisam ser modificadas, porque ele se mantém fiel.
porque ele se mantém na posição que ele recebeu. Então você pode observar que todas as cartas, elas serão endereçadas ao anjo da igreja. Não adianta a gente criticar uma igreja, né? E ainda que a gente possa fazer isso humanamente, não é esse o procedimento que Jesus faz. Não é essa a atitude de Jesus. Jesus sempre vai confrontar a liderança. Sempre. E por que ele faz isso? Porque essa igreja aqui, o líder está morto e a igreja viva? De modo nenhum. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é exatamente a responsabilidade que cada um tem diante dele. Todos nós somos responsáveis. Todos nós temos que estar amparados e dedicados naquilo que temos recebido de Deus como missão, como propósito. Todos nós temos responsabilidade. Mas a palavra da igreja, você pode observar que ela vem sempre dirigida ao líder. Por quê? Porque o Senhor quer mostrar que ele não ultrapassa. O Senhor quer mostrar que ele é um líder que tem respeito. O Senhor quer mostrar que ele não pode contrariar aquilo mesmo que ele criou, aquilo mesmo que ele colocou como um propósito de obediência e de estrutura da igreja. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que desrespeitam autoridades. Nós encontramos pessoas que ferem princípios de autoridade. Por quê? Porque, na verdade, não compreendem esse grande propósito de Deus. Então é importante que a gente saiba que, assim como as falhas são dirigidas ao líder, os elogios também. Porque se de alguma forma acontece algo bom e Jesus pode reconhecer como bom na igreja, também essa palavra é dita ao líder. Olha, tenho isso de bom, mas eu tenho visto que essa situação ou essa outra situação precisa ser tratada, precisa ser corrigida. E essa é uma palavra do Senhor, sempre uma palavra de carinho, sempre uma palavra que vem com o propósito de corrigir, porque Ele sempre traz no final uma palavra de vitória, sempre traz uma promessa, sempre diz: se você vencer, se você superar, se você passar por essa situação, você vai ser coroado, você vai receber um prêmio, você vai ser premiado por esta vitória, por esta circunstância. E sempre o Senhor fala alguma coisa no final que Ele resume dizendo: não estou falando só com o líder, estou falando com toda a igreja. Porque quando Ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele então generaliza a sua palavra, mostrando que temos uma responsabilidade diante dele como indivíduos. Nós não estamos fadados ao fracasso porque líderes fracassaram. Nós não precisamos viver distantes de uma realidade espiritual porque pessoas erram. A verdade é que nós muitas das vezes colocamos isso como pretexto para continuarmos os nossos erros e para não nos levantarmos numa situação de obediência ao Senhor. E Sardes está retratando isso, porque nós vamos encontrar na própria palavra de Deus o apóstolo Paulo falando isso em 2 Coríntios 11:34. Quando Paulo fala sobre essa palavra em Coríntios 11, 2 Coríntios capítulo 11, 3 e 4, o apóstolo Paulo faz menção de que a corrupção dos sentidos provoca o afastamento da simplicidade de Cristo. Ele diz que quando você se deixa corromper nos seus sentidos, e quando ele aplica os sentidos, ele está falando dos sentidos, ele está falando da capacidade de entendimento, de raciocínio, de discernimento. Ele está falando dos sentidos que são aplicados na nossa vida para que a gente possa ver, ouvir, falar ou ter sensibilidade. Os sentidos aqui, nós conhecemos como os 5 sentidos que temos, que nos conectam às coisas que existem, que nos informam, né? Que traduzem ao nosso cérebro a realidade que nós vemos. Mas ele está falando que se de alguma forma espiritualmente fomos corrompidos nos nossos sentidos, ou seja, a nossa visão for alterada, aquilo que ouvimos for mudado, aquilo que recebemos de Deus for alterado, então também nós nos afastaremos de uma simplicidade que existe em Cristo Jesus, que existe no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é um evangelho complicado. Paulo traduz o Evangelho como um Evangelho simples, a simplicidade de Jesus. Você pode ler nos Evangelhos que você vai ver o comportamento de Jesus em meio à sociedade. Ele caminha pela cidade, ele percorre aldeias, ele faz a obra de Deus através das circunstâncias que o envolvem, pessoas que precisam de cura, de uma palavra de consolo, de um perdão. E assim é o Evangelho, assim é a obra que ele faz. Então não há o que criar para complicar esta vida, se é apenas isso que o Senhor quer de nós.